pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje eu tô com uma convidada pra gente falar sobre números. Como que é o título da sua palestra, Eli? Contando história através dos números. Contando história através dos números. A Eli, ela é uma contadora, administradora e contadora, né? Uhum. E acompanha várias empresas, 40 anos já na contabilidade, cuidando de empresa. Ela falou que tornando pequenas empresas grandes empresas em gigantes. E a gente teve um bate-papo esses tempos e ela começou a me explicar sobre a contabilidade, sobre a engenharia, sobre escritórios. Eu falei, cara, a gente precisa de um podcast sobre isso, porque é a dor de muitos engenheiros não entender qual que KNAI usa, qual serviço, que tipo de fator que vai estar, como que contrata. Então, ele veio aqui falar sobre isso pra gente. Eli, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Nossa, eu tô até emocionada, gente. Muito obrigada a você pelo convite, né? Eu acho que a contabilidade, ela é, na verdade, uma ciência que tem por missão ajudar os outros a se tornarem prósperos. Só que a gente vive num mundo onde a gente acha que contabilidade é só fazer o DARF. Não é, né? Então, o contador, as pessoas têm a imagem daquele contador, eu tô com esse óculos aqui porque tem hora que eu não enxergo, que é o cara que vai levar lá o imposto para você pagar. E não é, na verdade, a contabilidade, ela é a ciência da riqueza. Então, de todas as ciências, de todos os cursos que a gente tem aqui no Brasil, no nível universitário, a contabilidade, ela é a única que fala a linguagem dos negócios, né? Então, se você for para outros lugares, para outros países, lá a contabilidade tipo, top one. Sem a contabilidade, você não consegue entender o seu negócio. E eu entendo a contabilidade como uma contação de histórias. Apesar das pessoas acharem que nós somos de exatas, tá? Contador não é de ciências exatas, nós somos de humanas. A gente conta a sua história, né, o teu sucesso, o teu fracasso, através dos números, através dos relatórios que a gente consegue fazer e da análise que a gente consegue fazer. Porém, a nossa história, né, eu brinco muito e falo muito sobre isso nos lugares que eu tenho a oportunidade de falar, é que o contador, ele é um ghostwriter. Então, eu posso, como ghostwriter, chegar para você e falar assim, olha, e se você for por esse caminho, né, na jornada do herói, não é isso que a gente aprende em marketing digital, você tem a jornada do herói, então vem toda aquela história, e você tá lá do lado dele, nessa jornada do empreendedorismo, ensinando para ele, assim, se você for por esse caminho, talvez você consiga ter um resultado mais rápido e melhor do que se você for por esse. Você entende? Então, eu entendo que o papel da contabilidade é esse. É chato aqui, porque a gente tem impostos complicados. A nossa legislação não é uma legislação simples, ela é muito complexa, mas tem como o contador ser realmente esse parceiro, né? Então, é isso que eu faço. Então, uma das coisas que eu sempre brinco, eu falo assim, ó, não existe pergunta idiota, né? Não existe questionamento não inteligente. Todos são, por quê? Porque nem todo mundo estudou lá 4 anos e mais 10 anos para entender isso aí que a gente vive. Você entende? Então, eu acho que nós, profissionais de contabilidade, temos essa obrigação de ser esse contador de histórias, né? E quando você disse que vocês são de humanas, como assim? Com ciências contábeis, se você olhar dentro da grade dos cursos, nós somos 100% humanas. A única diferença, porque olha só, então eu vou te mostrar como, vou provar para você e para todo mundo que Porque diz, pra mim é números, pois poxa. não, senhora, vou provar para você e para todo mundo que acha que nós contadores somos de exatas. Você viu os últimos escândalos aí que a gente tá tendo, questão das americanas, teve o banco acho que era o Pan-Americano, não sei se você... Uhum. O que é aquilo ali, gente? Contabilidade criativa. Dependendo de onde eu coloco o seu número, eu mudo todo o seu resultado. Depende de como eu quero contar a sua história, eu mudo todo o seu resultado. Então, ela é uma ciência humana. Entendeu? Ela não é uma coisa para uma empresa, por exemplo, um determinado gasto.
pode ser um custo, como para outra empresa o mesmo gasto, o mesmo desembolso de dinheiro pode ser uma despesa. E dependendo de onde você coloca isso, você altera todo um resultado. Depende de que história você quer contar. Né? Existem mecanismos que fazem a história ser diferente. Então, você pode, por exemplo, nos números, eu não estou fazendo nada ilícito, tá? E não é ilícito. Mas eu posso dar uma interpretação para que esse número, ele não, por exemplo, afete o seu resultado. Isso. O que aconteceu com as americanas? Contabilidade criativa, né? É humanas ou é exatas isso? Porque exata não é... Você é uma engenheira, Sim, você 2 melhor... mais 2, 4. Então, depende. Esse 4, o que você quer que ele seja? Né? Você quer que ele seja um 4 de lucro ou você quer que ele seja um 4 de prejuízo? Depende de onde eu vou alocar o número. Por isso que ela é considerada uma ciência humana. Caraca. É impressionante, né? Disruptivo já... Já acabei... 7 segundos de podcast. Já acabei com isso. Nossa, nunca mais. Você vai pra terapia a partir de amanhã. Né? Eu sempre brinco com isso, que quando, por exemplo, eu tenho todos os meus colaboradores são contadores, né? Contadores e administradores. E aí eles falam assim pra mim, eu não gosto de perguntar nada pra ele, porque uma hora é uma resposta e outra hora é outra resposta. Eu falei assim, então, gente, porque nós somos de ciências humanas. Depende do contexto, depende do momento do cliente, depende do momento da empresa, tudo depende. Agora, existem coisas que elas dependem do empreendedor. Por isso que eu acho, na minha humilde opinião, né, que o empreendedor ele tem que ter uma relação com o seu contador muito próxima. Porque a contabilidade, essa ferramenta contábil, esquece o DARF, pelo amor de Deus, gente. Porque o DARF, qualquer idiota flex pode fazer. O que eu pergunto pro meu cliente, e até conversei com você viu quanta coisa que eu... Assim, é duro. Eu já conversei mais com você do que o meu contador. Tomara que ele não escute isso, mas sim. Mas por quê? Porque eu sou uma apaixonada, né? Então, assim, eu tô vendo uma solução pro empreendedor. Porque eu quero que o meu empreendedor... Então, vamos lá. Eu, Eliana, isso sou eu, tá, gente? Os outros contadores, eu não posso falar por eles, mas eu vou falar por mim e pela paixão que eu tenho pela profissão. Então, eu quero que você seja a mais bem-sucedida empreendedora da sua área que eu vou conhecer. Ou que vai fazer o mundo ser um mundo diferente. Porque quando você cumpre esse papel, e eu te ajudo a cumprir esse papel, eu estou fazendo parte da sua vida. Então, legal, eu estou fazendo parte de histórias bacanas. Segundo, porque você tem um papel social muito grande. Quando você contrata um empregado, né, que a gente chama hoje de colaborador, mas eu sou da velha guarda, eu sou velhinha, tá? Você está cumprindo um papel social. Pode não parecer, mas é um papel social. Então, você está gerando renda para outras pessoas. Quando você paga o seu imposto, concordando ou não com ele, você está ajudando... através desse imposto, uma parte dele deveria, né, gente? Vamos colocar no mundo utópico aqui. Deveria ser revertido para a gente ajudar outras pessoas a chegarem numa posição como a sua, né? Quando a gente fala de investimento em educação, investimento no social, estou falando disso. Então, você vê o papel que o contador tem e que o empreendedor tem na geração de riqueza e na geração de transformação. E muitas vezes o próprio empreendedor não se apropria desse papel. Ele não se empodera dessa história. Porque quando você faz isso, você se torna... Nossa, porque no Príncipe fala, né? Você é responsável por quem cativas. Uhum. É mais ou menos isso. Quando você tem o dom do empreendedorismo, que você quer... Puxa vida, você é uma engenheira, você estudou 5 anos, 6 anos, né? Se formou, montou o teu negócio, você foi lá e contratou a sua primeira auxiliar de escritório ou a sua primeira auxiliar financeira. Olha que riqueza que é isso, eu fico até arrepiada. Por quê? Gente, você está gerando emprego, você está gerando renda, você está fazendo a vida dessa pessoa ser diferente, porque ela vai olhar para você e vai falar assim, nossa, eu quero ser igual ela, eu quero me tornar uma engenheira também. E aí você vai fazendo o país crescer. O grande lance do empreendedorismo é isso. E qual que é o meu papel enquanto contador? É te ajudar a fazer isso da melhor forma possível, onde você possa prosperar, você possa pagar os seus impostos, entendeu? Da forma correta e contando essa história.
Onde que eu conto essa história? Num balanço patrimonial, num demonstrativo de resultado do exercício, num demonstrativo de fluxo de caixa, que eu digo quanto que você gerou de dinheiro no seu negócio. Isso são todos relatórios contábeis. O problema é que o contador esqueceu desse papel. Ele esqueceu. Quando você tem, por exemplo... É que eu sou velha, então eu tenho toda uma história escrita, né? Eu tenho agendas que eu escrevo a história dos meus clientes. Nossa, meio louca, né? Realmente leva a sério contando história com números. Gente, eu amo contar história. Eu sou contadora de história. Eu sou, assim, se você quiser fazer tricô comigo, nós vamos conversar sobre qualquer coisa. Amo uma boa história. E aí eu tenho as histórias dos meus clientes. E aí a gente percebe quanta coisa a gente pode agregar nisso aí. Então, por exemplo, você tem um cliente que cresceu demais e está com uma rotatividade muito grande de mão de obra. Tem uma coisa errada aí. Ei, fulano, vamos conversar aqui? Por que você está com essa rotatividade tão grande aqui? O que está acontecendo? O que tem feito você, né, admitir, demitir, ter esse turnover tão grande? Aí você vai ver a falta de quê? Engenheira, processo. Vamos fazer os processos? Contabilidade. A gente identifica tudo. Por que você está, por exemplo, eu não tenho dinheiro para nada. Eu só tenho prejuízo. Eu vou lá para o lucro real. Nem sabe o que é lucro real, mas quer ir. Porque alguém um dia, bêbado, falou sobre lucro real. Sabe aquela história? Todos bêbados somos contadores da época do imposto de renda. Então, é uma benção. Aí você fala assim, sério que você não teve lucro? Deixa eu ver a tua história aqui. Aí você comprou, você não tem outra fonte de renda, mas você comprou uma casa, você comprou um carro, tudo no nome da pessoa física. E de onde veio esse dinheiro? Da empresa. Isso não é lucro? Precisa ver, né? Então, a gente precisa entender a tua história, precisa entender a tua empresa, precisa entender a tua vida, pra gente poder mostrar, olha, você teve lucro sim, ó, você é um cara próspero. E a gente confunde muitas vezes dinheiro no banco com prosperidade, nem sempre é. A gente tem que saber fazer conta da forma correta para contar essa história da forma correta. E você me corta porque eu falo demais, tá? Eu sou igual a mulher do homem da Pode cobra. Continuar. O Renan tá acostumado aos podcasts, eu fico só escutando, né, Renan? Eu fico aqui anotando infinitamente. Mas isso que você comentou da contabilidade, como que funciona, é muito bonito. Mas eu nunca vi isso. Então, porque as pessoas não falem sobre isso, ou não façam. Ó, eu sou assim, o que eu ensino para os meus colaboradores lá no escritório e por que a minha empresa existe há tantos anos e por que eu tenho sucesso há tantos anos, assim, lógico, precisa entender o que é o que as pessoas consideram como sucesso, né? Então, tudo a gente tem que peneirar. O que a gente observa hoje é que, assim, ó, com quem que os contadores querem trabalhar? Vamos ser honestos? Eu sou bem clara. Ó, ninguém quer trabalhar. Vou te dar um negócio aí que ninguém gosta. Por exemplo, terceiro setor. Dificilmente você vai encontrar um contador que goste de terceiro setor, que são as ONGs. ONGs. Eu amo. Por quê? Porque nesse setor eu sou obrigada a fazer aquilo que a contabilidade me ensinou lá na graduação. Sou obrigada. Ter notas explicativas, balanço, DRE, demonstrativo de resultado do exercício, demonstrativo do fluxo de caixa, demonstrativo das mutações do patrimônio, enfim. Um monte de coisa lá, eu sou obrigada. A pequena empresa, é muito mais fácil eu fazer o quê? Eu pegar, emitir um DARF e mandar para você. Você me manda as notas, eu te mando um DARF. Eu não vou te cobrar. Eu não vou chegar para você e falar assim, escuta, cadê teu extrato bancário? Que a gente precisa disso. Por que você está usando, por exemplo, não está usando um sistema financeiro? Você precisa. Como é que está a sua margem de contribuição? Será que você está ganhando dinheiro? Ó, quando você, por exemplo, me procurou, que a gente conversou em fins dos seus negócios, o que eu te falei? Tem que trabalhar por cento de custo. A gente tem que trabalhar por cento de custo. Precisa identificar qual que é a sua atividade que te dá dinheiro. Porque, às vezes, você está tendo um volume de entrada de dinheiro muito grande na tua empresa no geral e você não identifica qual é a atividade. E, às vezes, você está dando murro... Exatamente. Você está dando murro em ponta de faca numa coisa que não vai te dar retorno. E onde que eu vou conseguir identificar isso? Por uma contabilidade bem feita. Eu tô chocada que isso é a contabilidade que faz. A gente ajuda o cliente a fazer. Agora, eu dependo... É óbvio, eu dependo do meu cliente.
Quando a gente tem cliente inteligente, cliente que está numa outra pegada do empreendedorismo, é diferente daquele cliente que, ele não quer saber. Ele joga a responsabilidade na mão do auxiliar financeiro, E pronto. que não sabe nem fazer uma conciliação bancária. Acha que conciliação bancária é pegar o extrato, aí bateu, ó, eu meti aqui, bateu. O que é conciliação bancária? Então, conciliação bancária, Até eu eu vou achei dizer. que era isso. Mas não é isso. Não é só isso. Conciliação bancária, na verdade, é eu saber onde foi isso aqui. Que grupo de contas esse daqui foi? Quando a gente divide, tipo, isso aqui é operacional, isso aqui é... Isso é Tá. custo, isso é despesa. Ó, na sua Qual a vida. diferença de custo Então, e vamos despesa? lá. O que é o custo? O custo é tudo que está ligado à tua venda. Todos os gastos que você tem e que você vai gerar venda. Por exemplo, seu negócio. Vamos imaginar o seu negócio. O que você precisa para que você faça uma venda? Qual é o recurso que você precisa? Gasolina, Um CRM, Que internet, mais? computador. Que mais? Acabou. É só isso daí Meu você gera. tempo. Então. E tempo, o seu tempo é custo. O CRM é um investimento. Ou eu jogo como uma despesa de marketing, né? Eu também tenho RD, né? Eu tenho um do Vendo. É. Bom. Então, o que você usa uma mão de obra? Vamos pegar, por exemplo, uma engenheira que faça construção, ou que tenha gente que faça o trabalho também. O que ela usa, o que você usa para gerar esse trabalho? Então, vamos lá, mão de obra. Qual mão de obra? A recepcionista é mão de obra? Ela é custo ou é despesa? No meu negócio, ela é uma despesa. Porque ela não me gera nada. Quem é que gera dinheiro para mim no meu negócio? É esse olhar. O meu contador do fiscal, a minha contadora do contábil, a minha administradora do departamento. Operacional mesmo. Mas operacional que esteja ligada ao meu negócio. A minha recepcionista, por exemplo, não é custo, ela é uma despesa. Mas eu não posso pensar assim que, por exemplo, mas eu ter uma recepcionista faz com que meu cliente seja bem atendido e minha agenda organizada, que vai fazer com que eu venda mais. Ela não é custo. Se você tirar a recepcionista, você continua vendendo? Sim. A minha métrica pode ser essa, então? Pode ser essa. Tipo, o que eu custo, estou... Isso. Se eu tirei, eu deixo de vender. Isso, exatamente isso. Esse é um custo. Eu não vou entrar em custo direto, porque aí a gente vai entrar num monte de teoria aqui, e a gente está aqui para simplificar. A gente precisa identificar o que é seu custo, o que é aquilo que você gasta para você poder vender. Aí, vamos lá. Vamos falar sobre um DRE para você identificar isso, para você poder fazer a brincadeira. E, por exemplo, na pandemia, isso foi muito importante. Porque muitas empresas quebraram por conta do desconhecimento desses fatos. Primeira coisa que a pessoa fala. Então, vamos lá. Eu fiz uma venda, certo? Beleza, fiz a minha venda. Para eu fazer essa venda, o que eu gastei, desembolsei? Então, eu tenho lá a minha engenheira, que trabalhou no projeto. Então, a mão de obra dessas engenheiras é um custo. Então, eu vou alocar ela lá no meu grupo de custos. Eu vou pagar imposto sobre esse serviço? Vou. Então, esse imposto é um custo variável, porque eu só vou ter esse custo se eu tiver a venda. Não é isso? Por exemplo, eu usei uma taxa de boleto. Olha, isso é uma coisa que todo mundo come bola. Você emite boleto no seu negócio? Uhum. A taxa do boleto, você joga onde? A minha não tem. Tá. O seu banco não tem. Vamos fingir que tem. Você tem não sei. O seu é Banco Cora? É Inter. O Inter, o Cora também não tem. Mas vamos supor que tenha. Ele é um custo variável, porque eu só vou ter esse custo da emissão do meu boleto se eu tiver a venda. Eu só vou ter imposto a pagar se eu tiver a venda. Ah, mas eu vendo no cartão de crédito. Tá bom. E as taxas do cartão de crédito você só tem se você tiver a venda. Então tá lá. Eu vou fazer a minha venda, vou tirar os meus custos variáveis, que são aqueles que só vão existir se eu tiver, né? Inclusive para fazer custeamento de mão de obra ou de valor de serviço, é importante a gente saber esse custo variável.
Aí eu tenho os meus custos fixos, que é aquilo, cara, que eu preciso ter para manter a venda. O que sobrou, eu tenho que pagar o restante. Se da hora que eu fizer a conta, doutora, e esse número der negativo, para, e vai olhar tudo de novo. Porque eu não posso ter esse número negativo. Porque senão, de onde eu vou tirar dinheiro para pagar as minhas despesas? Para pagar a minha recepcionista? No meu escritório hoje não tem recepcionista. Eu cortei isso aí. Todo mundo lá é obrigado a servir o café para o cliente, tratar bem, sentar no colinho. Senta aqui no meu colinho, seu cliente. A gente tem essa pegada. Por quê? Uma despesa desnecessária, na minha concepção. Entendeu? Não tenho, hoje, depois da pandemia, eu não tenho tanta visita. Então, eu preciso disso? Não, cortei. Pós-pandemia. Você viu como a pandemia... Na verdade, assim, a gente vivia um mundo antes da pandemia e hoje nós estamos vivendo outro. Então, a gente tem que ter esse olhar para o nosso negócio. Aí eu tenho lá... Então, vamos falar sobre o empreendedor. Ele não quer olhar isso. Porque aí não tem mentira. Sabe quando você vai na terapia e você engana seu terapeuta? Você já foi na terapia? Você evita contar alguma história, né? Tipo, não, essa não. Essa aqui não quer. Essa você não quer. Você seleciona. Você seleciona. E quando a gente é contador e a gente vê os números, não dá para mentir pra gente. Não tem como. Eu falo assim, gente, agora que nem o Clodo viu, agora é a hora da verdade. Olhe pra câmera, falente da verdade, é mais ou menos isso. Por quê? Porque os números não mentem. Apesar de ser uma ciência humana, os números estão ali, a gente identifica. Então, o pessoal fica bravo, porque às vezes ele vem me contar uma história que não é aquilo que os números estão me mostrando. Então, o cara mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Sabe aquela miscelânea? Como que eu vou apurar custo desse negócio? Misturado. Não dá. Aí a pessoa fala assim pra gente, mas eu vivo da minha empresa. Eu falo assim, tá bom, mas isso é um princípio da entidade, isso é um princípio. A engenharia tem seus princípios, a contabilidade tem os seus. Isso não é entidade, tá, gente? É entidade. É o quê? Eu não misturo minha pessoa física com a minha pessoa jurídica. Por que a maior parte dos negócios no Brasil quebram? Mistura tudo. Porque você mistura. Então, você nunca vai identificar se a sua empresa é lucrativa ou não. Você nunca vai identificar se o seu negócio é bom ou é ruim. Por quê? Porque, vamos falar de mulher. Teu público acho que é mais feminino, né? Então, vamos falar sobre as mulheres. A gente sabe, gente, e não adianta ninguém querer me enganar aqui, que nós não somos minimalistas ainda. Nós não chegamos nesse nível... Eu tô tentando, aos 56, que eu vou fazer agora, eu tô tentando ser minimalista. Mas, gente, quem resiste a uma bolsa, né? Quem resiste a um sapato? Quem resiste, não uma... Mas vamos lá, nesse cenário. Ah. Aí, por exemplo, sou mulher. Pra eu atender um cliente, tenho que estar com a minha unha feita. Sim. Isso é uma despesa minha? Você poderia colocar Posso puxar um isso, investimento no meu CNPJ? você poderia, na minha opinião, você poderia sim usar isso como uma despesa da sua empresa, sim. Desde que você use isso para o seu negócio. Agora, vamos lá. A minha empresa tem dinheiro para pagar o Botox todo, gente, fazer toda, porque é um carro que você põe na cara, né? Dependendo do que você vai fazer. A gente sabe que está fazendo pesquisa de mercado, porque eu já estou usando essa alegação que você está passando aqui. Eu ainda estou esperando chegar esse dia. Estou falando com o meu financeiro lá, meu sócio. Vou até olhar aqui. Para onde que eu olho para falar? Por favor, estamos precisando investir. Uma levantadinha aqui, né? Estou na luta aí por essa. Mas, assim, a minha empresa comporta isso de verdade. Porque você tem que olhar para o teu negócio... de verdade e olhando para o futuro. Quando a gente é jovem, a gente quer viver o momento. E tá certo, cabelo ao vento, gente jovem reunida, né? E vamos cantar Elis Regina, mas assim, na verdade, a gente tem que olhar para o futuro. A gente tem que plantar para colher lá na frente. Por que eu preciso fazer tudo agora e eu não penso, por exemplo... Porque muita empresa quebrou, amiga, na pandemia. Porque olhou hoje, ela nunca teve um fluxo de caixa, ela nunca teve uma reserva financeira para o dia da vaca magra.
E quando a gente fala de reserva, até tinha anotado aqui pra te perguntar, qual que é o equilíbrio, ou como equalizar isso do quanto eu vou guardar e quanto eu vou reinvestir? Tem alguma porcentagem? É de acordo com o coração do empreendedor. Então, vamos lá. O que eu recomendo? Que você tenha uma reserva para o seu negócio, para os meus custos fixos de pelo menos 6 meses. Eu tenho que ter um dinheirinho desse guardado, investido. Lá, tipo assim, cara, se acontecer qualquer coisa, e nesse custo fixo que eu estou falando do seu Prolabore também, tá? Então, vamos fazer uma conta de um Prolabore e eu vou guardando lá, vamos supor, cheguei no, como é que é na contabilidade, por exemplo, de grandes empresas, onde eles têm um conselho de administração que dita as regras. Então, o conselho se reúne e fala assim, nós tivemos aí 10 mil de lucro, tá? Desses 10 mil, 10% desse valor será para o nosso fundo de reserva. Momento de pandemia que pode acontecer, sei lá. 10% a gente vai investir em tal coisa, sei lá. 10% nós vamos investir em tal coisa e eu vou distribuir aí do lucro 50% para os sócios. Posso fazer isso? Posso. Posso distribuir para os sócios 100%? Posso. Desde que eu tenha na contabilidade isso, e desde que você tenha ciência de que você não vai ter reserva. Por quê? Hoje você pode... Vamos dar um exemplo. Pode acontecer um grande incêndio. Deus o livre, gente. Deus o livre. Mas vamos lá que aconteça alguma coisa estilo Joelma, como aconteceu aqui na década de 70. Incêndio pavoroso. Você concorda que seu negócio vai dar um up? Todo mundo vai te procurar. Precisamos da engenheira Dal. Vamos atrás dela, porque o negócio, cara, é perigoso. É uma época de quê? Pô, vou colher. Só que, será que daqui a 3 meses eu vou ter a mesma busca? Então, eu vou fazer uma reserva. Porque aí, com essa reserva, eu posso reinvestir para manter esse nível de clientela. Você sabe que você investe para trazer cliente. Então, você tem que ter um fundo de reserva para um momento que aconteça alguma coisa no mercado, para um momento que você queira investir mais. Você entende? Mas isso, o empreendedor tem que sentar e tem que ser realista com a realidade dele. A gente tem cliente, e assim, eu tenho muita dó de falar disso, mas assim, a empresa ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele tinha 4 açougues. Ele acabou com todo esse patrimônio por causa de uma reforma na casa dele. Entendeu? Qual que era a margem de lucro de uma açougue? Para quem não sabe, aí fica entre 5% e 6%. Perdeu os 4 açougues. Como assim perdeu? Perdeu para o fornecedor, ele não pagava. A margem, porque a margem de lucro é muito, muito pequena. Então, e a gente às vezes comentava... Como eu descubro a margem de lucro do meu mercado? Do seu negócio. Nossa, o que o governo... pergunta aqui. Então, vamos lá, O governo fez uma pesquisa, então eu vou te dar algumas dicas aqui, mas isso daí a gente tem que fazer conta para entender. Você já ouviu falar Simples Nacional, lucro presumido e lucro real? Já ouviu falar dessas 3 coisas? Aí o meu cliente fala assim, eu quero ser lucro real. Eu quero pagar menos. Não vou pagar imposto, que eu só tenho prejuízo. É isso que eu ouço. Tá bom, vamos olhar seus números, porque precisa olhar. Aí eu pergunto para o meu cliente, qual é a sua margem de lucro? Primeiro, que ele não sabe. Segundo, que os números dele não estão mostrando isso, porque ele esconde a verdade da gente, né? Tá tudo oculto. Então, como é que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter uma contabilidade. Então, a gente tem que ter lá, o seu DRE, qual que é? Vendas, recebidas ou não, tá? Eu não estou falando de caixa aqui. Estou falando de competência. Então, eu vendi, se eu recebi ou não é outros 500. Isso é uma outra análise que nós vamos fazer depois. Então, quanto que eu tive de custo variável? Então, quais os impostos que eu paguei?
Se você não sabe, então eu vou te dar uma aula de tributação muito simples, tá, gente? Os contadores, ainda bem que não tem contador ouvindo isso aqui, né? Que eles me odeiam, porque eu explico tudo muito. Ai, isso é muito simplista. Eu falo, é verdade, eu sou pobre mesmo, esse negócio de coisa muito simples. Você tem impostos no Brasil da seguinte maneira: eu tenho impostos sobre vendas, então eu tenho impostos que incidem sobre a sua venda. Então eu tenho o PIS, o COFINS, que é sobre a sua venda. Eu tenho contribuição social e imposto de renda, que é sobre o seu lucro. Eu tenho ICMS, que eu pago se eu tiver venda de mercadoria. E eu tenho ISS, que eu pago se eu presto serviço. Cada um deles vai para uma esfera do poder. Poder federal, PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social. E, no caso da indústria, ainda o IPI. ICMS para o Estado e ISS para o município. Quer dizer, a gente sustenta O Brasil inteiro. esse povo maravilhoso do governo, né? E eu tenho imposto sobre a minha folha de pagamento, que é sobre o meu colaborador, que é o quê? O INSS. Então, o sócio da empresa é obrigado a recolher 11% para o INSS. Se ele não é do Simples, ele recolhe 20% para o governo disso aí. E do empregado, em média, 27,8%. Não estou falando de fundo de garantia, estou falando de imposto que é cobrado. Tá, tenho tudo isso. O Simples Nacional engloba todos eles num só. Então, quem trabalha com Simples e não tem o cuidado de analisar seus números, às vezes pode estar pagando um Simples maior do que se ele tivesse, por exemplo, no presumido. Tá? O lucro presumido, o governo fez um estudo e ele chegou à conclusão do seguinte: existem áreas, por exemplo, indústria e comércio, a margem de lucro é 8%. Prestação de serviço, que somos nós, engenheiros, contadores, administradores, estamos ricos, né? Esse país aqui, a gente se ferrou para pagar 5 anos de faculdade, enfim, a nossa margem de lucro é 32%. O que é essa margem de lucro? É quando eu faço minha venda, menos o meu custo variável, menos o meu custo fixo, chego numa margem de contribuição, menos as minhas despesas, eu chego lá embaixo e não coloque investimento como despesa. É despesa. Cheguei ali no número X. Esse número X é o seu lucro operacional. É o seu lucro. É esse lucro que o governo falou. Então, ele disse, Dal, que tudo que você fez, tudo, no final, você tem 32% de lucro. Se você for sair do Simples e for para o lucro presumido, então você vai recolher o PIS e o COFINS. O COFINS é 3, o PIS é 0,65, o teu imposto de renda lá, ele diz que a tua margem é 32, você vai pegar 32 do seu faturamento bruto e calcular 15%, e da sua contribuição social 12%. Aí eu te pergunto, sua margem de lucro é 32? Não sobrou nada na minha conta. Então, não sei. Sobrar na conta não quer dizer que você não teve lucro. Não sobrou nesse negócio. 32, menos 12, menos 6, menos... Porque a base é os 32. Ele está dizendo que você tem 32 de lucro. Em cima dos 32, você calcula 15. Entendeu? Ele não quer saber se você teve despesa ou não. Ele está te dando, assim, olha, eu estou dizendo que você faturou 1.000, 10.000, que você vendeu R$3.200 é o seu lucro. Desses 3.200, eu quero 15% de imposto de renda e 12% de contribuição social sobre o lucro. E aqui você vai pagar mais 3% de COFINS, 0,65% de PIS. Mais o seu ISS de 5% na média, enfim. Precisa fazer conta. No Simples vai tudo embutido. No lucro real, por isso que é importante se fazer a contabilidade, mesmo que você seja uma empresa do Simples. Porque a pergunta que você tem que fazer para o seu contador é: qual é a minha margem de lucro aqui embaixo? Vamos supor que a sua margem de lucro aqui seja R$200. Se eu sair do Simples por excesso de faturamento, me compensa ir para o presumido ou para o real? Em tese, para o real, e não pelo presumido.
Tudo isso você tem que ter na contabilidade. Você tem que analisar isso todo mês, todo trimestre. A obrigação da contabilidade, então, é justamente apresentar esses relatórios Sim, com essas análises? Do sim, que eu devo fazer, para onde eu devo ir? sim. Seria isso. Lá no começo você falou, tem que ter uma relação muito próxima com o contador, né? Tipo, uma Sim. relação... Como fazer isso? Porque daí a gente tem esse cenário que eu te falei, você tá contando isso, pra mim é tudo muita novidade, e eu já tive 3 contadores, e cada empresa que eu tenho é um contador diferente pra ver se alguém consegue fazer um negócio diferente. Eu, Porque o que que acontece? Depende do cliente. A gente, lá na minha empresa, a gente tenta. Juro por Deus, meu pessoal lá é o herói da resistência. Mas tem cliente que não quer. Então, você acaba medindo pela média, né? Ah, fulano não quer, eu não quero. Qual que é a minha preocupação? E o que que eu treino meu pessoal? E o que que eu falo com o meu pessoal? E o que que a gente ensina para o meu pessoal lá? Eu falo, gente, se a gente não ajudar esse cliente, a gente também não ganha dinheiro. Capitalismo o quê? Ganha, ganha. Se o meu cliente não estiver ganhando dinheiro, eu também não estou ganhando vai dinheiro. ganhar. Se o meu cliente não trouxer, não tiver lucro, o meu cliente, a primeira coisa que ele vai trocar é o contador, que ele vai procurar aquele que é mais barato. Na verdade, o que falta é o interesse e o conhecimento do empreendedor, porque hoje no mercado se fala muito de você trabalhar pelo caixa, entrada e saída de dinheiro, com uma análise muito superficial. E tem grandes players aí do mercado, conheço todos, tá? Que falam muito disso, que eu acho temerário, porque você não faz uma análise do negócio em si, você está analisando entrada e saída de dinheiro. A gente tem o empreendedor que é despreparado para olhar a sua própria empresa. Então, a gente precisa trabalhar com esse olhar do empreendedor para ele olhar, aprender a olhar. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu fiz uma mentoria um tempo atrás para umas nail designers. Eu faço uns trabalho meio social aí, sou meio dessa vibe, ajudo. Porque eu sei que quando assim, o meu escritório, inclusive, ele é especialista em terceiro setor, eu sou especialista nisso, tem toda uma pegada. Nossa, gente, eu tô uma contadora ESG. Mas o que me incomodava com essas meninas? Existem, hoje, a gente não fala mais de manicure, né? A gente fala de nail design, essas meninas ganham muito dinheiro. E do mesmo jeito que elas ganham, elas perdem. Então, eu fiz uma mentoria. Eu falei, vamos ver se esse negócio aqui... O que passa na cabeça das meninas, eu não vou nem entrar em contabilidade. Eu vou entrar em controle financeiro. Porque eu tinha uma ideia, eu precisava validar o que eu estava achando, né? Validação, vamos lá, se eu fosse fazer uma tese, a gente tem que fazer, né? Que eu não vou para o mundo acadêmico, mas eu queria validar a minha tese e a gente chega nela. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu pedi para elas fazerem, faça um levantamento de suas dívidas. Eu quero saber quanto você deve. Aí a pessoa, com preguiça, porque somos assim todos, tá? Aí eu devo no cartão de crédito R$1.000. Tá, mas R$1.000, o que é isso? Quantas parcelas daquela bolsa que você comprou tem aí? A gente precisa saber. Precisa desenhar pra gente zerar isso. A gente só vai comprar lá na frente. Agora a gente tem que estancar, porque vocês estão me dizendo que não tem dinheiro. Segunda coisa, quanto você tem no banco de verdade? Então, você vai pegar o banco, você vai pegar aquele... Nossa, vocês vão rir agora, aquele pique do Itaú. Não tem aquele plano de capitalização. Gente, eu fui rainha disso aí. Porque eu errava toda vez a senha. Toda vez que eu ia no banco, o gerente falava, você não quer comprar um pique? Tá bom, vai, compra. Para poder sair logo do banco com a minha senha. Esse pique. O que você tem investido na poupança? Aquele banco que você esqueceu. Acontece. Aquele dinheiro que está na sua gaveta. Vamos levantar isso? Beleza. Então, esse é o seu ativo, é o que você tem. Agora, vamos levantar, no caso delas, e isso vale para qualquer negócio. O que você tem de estoque? Então, você tem um comércio. Vamos supor que você venda esse copinho. Gente, olha, nosso patrocinador, não é isso? Tá aqui, ó. Quantos copinhos desse eu tenho? Qual que é a rotatividade de venda disso aqui? Eu tive manicure, sem dinheiro, que tinha 250 vidros de esmaltes novos. Você coloca aí uma média de R$8 cada vidro, R$10, você chega em quanto? R$2.500 e ela estava devendo aluguel. Tudo bem, você está falando de um valor pequeno. Gente, você pode pegar isso e multiplicar por 1.000.
Qualquer empresa que você vai, você tem que olhar isso. Será que não é só a minha vaidade dentro do meu negócio? Será que eu tenho a necessidade disso ou é uma vaidade minha ou uma necessidade minha que eu preciso comprar post-it toda hora? Nossa, é um problema o post-it, né? Será que precisa? Então, é esse olhar do negócio. Eu sou empreendedora, eu preciso pegar o dinheiro todo da minha empresa porque eu mereço. Aí vem aquela questão do merecimento. Precisa tomar cuidado com o merecimento. Às vezes a gente gasta o que não tem para agradar quem não gosta da gente. Então a gente precisa trabalhar aqui dentro, precisa trabalhar seu mundo interno para você poder se tornar plena. Então, eu preciso de todo o botox do mundo, porque senão eu não serei uma empresária bem-sucedida. Será que está ligado com o seu botox, o seu sucesso? Ou está ligado com a prestação de serviço que você faz, com o trabalho que você oferece? Nós, mulheres, precisamos ter esse olhar para a nossa vida. Né? Será que eu não estou querendo agradar os outros porque o meu pai não gostava de mim, minha mãe, enfim, uma hora a gente tem que pegar toda essa história, fazer uma sessão de descarrego, perdão, Senhor, terapia, sei lá o que você vai fazer, e falar assim, tá, agora eu sou outra pessoa e eu vou viver a vida de uma outra forma. Eu quero que o meu negócio seja um negócio próspero para daqui a 10, 15, 20 anos eu puder, inclusive, ter um negócio tão bom que eu possa vendê-lo. Que eu possa trazer investidores para o meu negócio. Como que eu vou trazer investidor para o meu negócio se eu nem sei se ele é lucrativo ou não? Se eu pego todo o recurso do meu negócio e eu gasto comigo mesma. Ou gasto com coisas que não são necessárias. Eu não estou dizendo, gente, você tem que viver uma vida miserável. Pelo amor de Deus. A gente ama massagem. Tudo isso. Eu falava para as meninas, eu falava assim, ó. E tem mais uma coisa. A gente tem que estipular um valor para o nosso Prolabore, que é o nosso salário. O salário do empreendedor é o Prolabore. Então, quanto que é? Quanto você precisa para você viver? 10 mil? Então, tá bom. Sua empresa tem que trabalhar para todos os meses te dar 10 mil de salário. Quanto você quer de lucro? Porque aí você trabalha a meta. Prolabore não é meta. Eu quero ter 40 mil de lucro todo mês. Você viu que é diferente? Uma coisa é o meu salário, outra coisa é a minha meta de lucro. É a minha meta de vendas. Eu preciso ter 40 mil de lucro. Por quê? Porque eu quero que a minha empresa, daqui a, sei lá, X tempos, possa ter uma sede própria. Ou porque eu quero, sei lá, investir numa ferramenta nova que tem no mercado, trazer uma tecnologia nova, investir numa tecnologia, investir num novo negócio. De onde você vai tirar o dinheiro? Do seu? Não, da empresa. O lucro é a remuneração do seu capital. O lucro é a remuneração do seu capital, não é a remuneração do seu trabalho. Seu trabalho é Prolabore. E o empreendedor chega uma hora que ele não tem que trabalhar, gente. E ainda a gente tem esse problema. E eu acho que na mulher é pior ainda, né? Porque a gente quer ser a supermãe, a amante, né? A namorada, a dona de casa. Nossa, como é que é? É bonitinha do lar, não é? Não tem esse negócio. Tudo. A gente quer ser tudo, todos esses papéis. Desculpa, não vai. Você vai decidir hoje que papel que eu vou desempenhar. Eu vou pegar a fichinha hoje da empreendedora. Ou do horário de tal a tal, eu sou uma empresária. Não, nem vem o filho, infelizmente, a vida acontece. Você entende? E é muito difícil para as mulheres entenderem isso. E aí elas descarregam tudo isso, essas frustrações, essa ansiedade, aonde? No caixa da empresa. E não vem dizer para mim que não é, porque eu sei que é, tá? Caraca, que alma. Ó, a gente recebeu umas perguntas na caixinha que eu abri no Instagram. Qual o melhor formato de CNPJ para trabalhar com projetos de prevenção contra incêndio? Prestação. Você tá falando do KNAI, né? É. Ó, eu não vou saber o KNAI de cor, gente, porque realmente, não sei se vocês sabem qual que é a tabela de KNAI. Vocês têm noção? Enorme, enorme. Então, assim, depois eu respondo, te mando, tá? Bonitinho. Porque de cabeça eu não vou saber, mas é prestação de serviço. Porque você está vendendo um serviço intelectual, né? Entra como, tipo, serviço de engenharia? Entra como serviço de engenharia. Quem é que pode fazer? Qual é a pergunta que você tem que fazer num negócio desse? Porque o que vai acontecer? Muitas vezes, então vamos lá. Ó, vocês querem saber se o seu contador... Vamos começar pelo contador.
Você sabe que para eu ser contadora, eu tenho que ter um registro no CRC. Minha empresa também tem um registro no CRC, eu pago os dois. Cada colaborador meu tem que ter um registro no CRC, e eu pago o CRC deles também. Então, a gente paga uma grana para o CRC, certo? Existem contadores que abrem as suas empresas, não como um escritório de contabilidade, mas como... como é que é? Serviços de apoio administrativo, que é o que, gente? Datilografia. Contador é datilógrafo? Não. O teu serviço de prevenção de incêndio precisa ser engenheiro para executar esse projeto? Então, ele tem que ser com o CNAE exatamente, de engenharia. Porque... A gente recebe muito galera falando isso. Mas se eu colocar alguma coisa administrativa, porque eu mexo com documento, vou pagar menos. Que documento você mexe? Aí que tá. Vamos falar sobre a tributação da sua área, porque eu estudei. Sentei lá. Você viu que eu te mandei o material, Sim, né? Maravilhoso. Você gostou? Ai, gente, eu sei. Eu gosto de contar história, eu escrevo livros. Então, vamos entender o seu negócio. O governo, ele diz o seguinte: quem mandou você estudar, otário? É mais ou menos isso, tá, gente? Quem mandou você estudar, seu otário. Porque todo profissional liberal, aquele que para exercer a profissão, precisa de um registro do conselho. No caso, seria CREA, CAL, CRM? CRO, CRC, CRA, enfim. Você se ferrou que você vai pagar um imposto maior. Então, ele criou lá no Simples. Quando ele criou o Simples, ele tirou fora todas essas profissões. Todas. Nenhum de nós poderíamos ser Simples Nacional. Nem no anexo 5. Porém, o contador, né, que é o coitado da fila, o governo falou assim: então tá bom, vai. Já que você vai ter que atender todo esse povo, você vai abrir... o MEI de graça e a gente deixa você ser simples. O advogado entrou na justiça, brigou lá e tem também lá um anexo. E para o restante, aí ficou todo mundo na mão chorando. O governo falou, tá bom, então vocês vão para o anexo 5. Qual que é o macete do anexo 5, gente? Porque o que o governo entendeu no anexo 5? Ele entende o seguinte: um comércio, ele tem o quê? Ele tem empregados. O comércio, ele tem compra de mercadoria, então ele está girando ali uma economia. Então, ele está gerando ali alguma coisa, vamos dizer assim, um toma lá da cá. No caso do profissional liberal, ele falou assim, esse cara não tem empregado. Porque, na real, vamos dizer, se você quiser trabalhar sozinha, você vai conseguir. Talvez você não tenha um crescimento grande, mas eu já trabalhei sozinha, eu sei, gente. A gente se vira nos 30. Aí, o que ele falou assim, você vai poder ser o engenheiro, o restante dos outros profissionais, e ir para o anexo 5. Você começa lá, eu acho que é com 14,5% ou é 15%. De cabeça eu não vou saber, tá? E aí, o que ele falou? Se você tiver uma folha de pagamento que chega a 28%, você vai para o anexo 3. Qual que é o macete aqui? Aí tem que saber, aí você tem que estar ligadinho no seu contador, né, gente? Porque eu tenho clientes nessa situação. Então, ele vendeu faturamento, não estou falando de recebimento, tá, gente? Estou falando de receitas, de serviços de, vamos lá, 10 mil. Quanto que eu tenho que ter de folha de pagamento? 2.800, não é? Eu não posso pôr meu Prolabore esse mês em R$2.800. Cheguei. E vou me aposentar ainda, né? Aquilo, como é que é? Isso nunca será suficiente. Tudo bem, mas você está pagando, contribuindo para o INSS com 11% desse valor. Cheguei nos 28%. Tenho mão de obra, tenho funcionário registrado. Então, deixa eu olhar minha folha todo mês e ver como é que está isso. Gente, é questão de conta. Matemática. O que acontece? Então, vamos lá. Se você for, essa pessoa que perguntou isso, se ela for trabalhar para uma empresa grande, para uma multinacional, essa empresa dela tem CREA? Não. Ela tem credibilidade? Não. Precisa falar mais alguma coisa? No caso é fazer o certo. Outra pergunta. O valor do capital social, realmente eu preciso ter para abrir um CNPJ? É importante. O que é capital social?
Ai, gente, eu acordei hoje, eu vou montar a minha empresa. Tá, e você vai comprar o que para montar essa empresa? Né? Uma prateleira, uma mesa, tudo isso aí é seu capital social. O que a gente recomenda? Então, vamos lá. Que investimentos eu vou fazer para abrir minha empresa? Ah, não vou fazer nenhum, sou eu e eu mesma. Tá bom, então você tem que abrir com um valor mínimo de R$ 1.000, R$ 5.000. E que você abra uma conta corrente e coloque esse dinheirinho lá, gente, para que ele pague pelas despesas da empresa no início. Quem aqui abre empresa, pelo amor de Deus, e não faz um planejamento financeiro dos próximos 12 meses? Vocês vão abrindo. A gente vai abrindo. Vai abrindo, né? Não, tem que fazer continha. O que é isso? Planejamento orçamentário. Então, assim, eu não sei se vocês já trabalharam em multinacional ou empresa grande. Eu tive a oportunidade, nos 4 anos de faculdade, de trabalhar em grandes empresas. E a gente tinha o tal do planejamento orçamentário. Minha filha, você dizia quantos centavos você ia gastar em tal item. E se você não gastasse, o ano que vem eles descontavam isso. E se você gastasse a mais, você tinha que justificar, porque eles iam descontar do outro. Então, por que a gente não faz isso, gente? Você Planejamento orçamentário. Isso é uma outra coisa que a contabilidade também ajuda a fazer. Deveria, no caso. Sim, o cliente deveria se interessar também. O que é um planejamento orçamentário? O que é uma coisa dessa? Previsão de tudo que eu pretendo gastar. Na pandemia a gente fez um trabalho para uma grande empresa de moda aí no Brasil, aqui no sul de Minas. Eu fazia consultoria financeira lá, porque eu faço consultoria financeira. O povo não gosta muito porque eles choram na minha consultoria, eu não sei por quê. Eu ia pedir, mas acho que eu vou cancelar. 50 tons de chibatada. Que na verdade a gente, se você tá me contratando para ser sua consultora, eu não vou ficar. Falar a verdade. Eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça. Desculpa, que isso aí eu faço com meu filho depois que ele tira nota na escola, né? Vamos colocar assim. E a gente sempre pegou no pé nessa questão do planejamento orçamentário. E moda, gente, na pandemia, o que se cortou? Moda. Sim ou não? Quem comprou roupa na pandemia? A gente chegou no nível de trabalho que eu sabia quantos meses a empresa dela ia resistir se ela não vendesse R$ 1. Porque ela tinha muita coisa de cartão de crédito para receber, que ela não antecipava. Cara, a gente planejou linha a linha. Quanto você vai gastar de matéria-prima? Quanto você vai gastar com isso? E não podia sair daquilo que tinha sido. Exatamente. Então, nós começamos esse trabalho em março, que foi quando estourou tudo, né? A gente sabia até o ano seguinte quanto que ela tinha de dinheiro, se ela vendesse ou não. E meta de venda. E a gente falava, você tem que ter uma meta de venda. Se vira. Vende. Tem que vender. E elas conseguiram passar por isso. Vários clientes nossos conseguiram passar por isso, porque realmente sentaram a bunda na cadeira. Eu tinha uma hashtag na pandemia que eu falava assim, hashtag senta a bunda na cadeira e vamos fazer conta. Não tem que você chorar. Já está acontecendo. O que eu vou fazer? Onde que eu posso cortar aqui? E aí você vê quanta gente quebrou, quanto prestador de serviço, quanto contador quebrou. Vocês não estão entendendo. Eu passei pela pandemia, minha filha. Brilhando. Nossa, brilhei mais que... quando o seu colaborador chega para você e fala assim, você mitou na pandemia, porque você mitou. Tudo bem que a gente chorou também, né? Que Deus foi bom, generoso. Mas, cara, eu tinha os números na ponta do lápis. Eu não mandei ninguém embora. Pronto. Onde nós podemos gastar aqui, Washington? Que é meu financeiro, né? Onde nós vamos gastar? Isso aqui vamos cortar isso aqui. Isso aqui nós vamos cortar isso aqui. Isso aqui a gente tem que manter. Isso aqui nós vamos cortar. Por quê? Porque eu conheço meus números. O melhor amigo do empresário, da empreendedora, da mulher, assim, é conhecer seus números. A gente tem, e não é ensinado sobre isso. Você vai fazer uma graduação, as pessoas não vão te ensinar a olhar para esses números de outros olhos. E, infelizmente, o profissional que deveria levar essa mensagem, hoje está levando a mensagem do quê? Vamos atender, como é blogueirinha? Ai, meu Deus, como é que é influencer? Uhum. Vamos atender o digital. Por quê? Porque esse cara não tá nem aí para nada. Então, esse cara é um cliente fácil de você manter. Diferentemente de um cliente... Uma indústria. Diferentemente de um cliente que tem conhecimento, como, por exemplo, engenheiro. Um médico que você tem que pegar no pé para ensinar. É muito complicado. É muito complicado. Porque não é fácil. Isso aqui não é fácil. A gente tem que forçar o cliente a olhar. Então, eu tenho clientes
que estão comigo desde que eu tenho 13 anos, eu tenho 56. E desde pequena, né? Eu pegava no pé, me dá a nota, tem que tirar, né? O pai ensina, você vai. Mas eu tenho clientes que são fiéis, assim, de uma forma, e que eu não atendo, porque, por exemplo, eu não consigo atender indústria de Minas em São Paulo. Não consigo, porque tem o ICMS de Minas. Se fosse do Simples, tudo bem, mas não é. Mas eu vou lá e arrumo um contador que tem a minha pegada e indico para esse cliente. Porque a gente precisa de verdade entender. E é chato. Porque quando você olha para números, você está olhando para a sua vida. Você não consegue enganar. Números não mentem. Exatamente. Dá para mentir? Muito obrigada. Obrigada a você. Nossa, esse podcast ficou muito bom. Esse assunto é muito polêmico, na verdade. Acho que é muito inovador. A galera que vai estar ouvindo vai sofrer para... acho que assimilar tudo isso. E essa pegada com a contabilidade, né? Entender que, cara, esse é o papel do contador, mas eu não sei se tem contador fazendo isso. A galera que tá assistindo, eu vou primeiro, se vocês quiserem outro podcast com a Eli, já comenta aqui embaixo as dúvidas, que daí a gente faz um só pra tirar dúvida. Estamos à disposição aqui. E se a galera quiser falar com você, pedir essa consultoria financeira, uma consultoria para saber se a contabilidade está em dia, como é que faz? É só entrar em contato com a gente. Eu vou passar o número. Ai, meu Deus, qual que é o meu número mesmo? Vamos procurar. Tá. É 9. É 11, né? 979701629. Nós temos um site, www.reviconte.com.br. A gente está à disposição, a gente atende o Brasil inteiro, entendeu? Nós temos um canal no YouTube que eu falo bastante de terceiro setor, que eu ajudo os catarrentinhos aí do Brasil, né? Então, por isso que eu quero que todo mundo prospere. Mas a gente fala muita coisa de terceiro setor que tem muito a ver com empreendedorismo, tá? Na verdade, o que eu faço? Eu pego a linguagem de negócios, trago para o terceiro setor. Então, quem assiste alguns vídeos que eu falo lá, eu tô falando pro teu negócio também. Tá ali. Para todos. Tá bom, gente? Vai deixar aqui embaixo, então, pra galera conversar, chamar você, tirar dúvida quem tiver. Porque eu imagino que a galera vai parar pra olhar e falar, meu Deus, vê se isso aqui tá certo, o que tá fazendo. E antes da gente encerrar, ele comentou, né, nosso patrocinador, apoiador, Ilumac ajuda. E hoje, lá no Instagram da Ilumac, eles estão fazendo um quiz para sortear um kit. O mesmo kit que a gente tem aqui de copinho, garrafinha, moletom. Então, vão lá no Instagram da Ilumac, a gente vai deixar o QR Code aqui. Entrem lá, vão lá responder o quiz que quem acertar, a Giovana vai mandar um super kit pra vocês. Esse foi mais um Prevcast, Eli. Muito obrigada mais uma vez. Galera que tiver dúvida, deixa aí embaixo que ele volta aqui responder. Beijo, gente.